Sistemas alternativos de comunicação. Quando pensamos nesses sistemas alternativos de comunicação, é importante lembrarmos do que é a comunicação alternativa, essa comunicação suplementar, que vai auxiliar, ou que vai substituir a fala das pessoas que não têm a fala ou têm uma dificuldade na expressão, na comunicação da sua linguagem e tem esse processo de comunicação comprometidos. É importante lembrarmos de um ilustre físico matemático, o Stephen Hawking, que sofre de uma esclerose lateral amiotrófica que é degenerativa da capacidade muscular do corpo, e que utiliza ao longo de 30 anos da comunicação alternativa, das tecnologias de informação e comunicação. Então, entender a possibilidade que nós temos de dar ao usuário que apresenta algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, de incapacidade na comunicação, o que significam os recursos das tecnologias de informação da comunicação alternativa. E vale aqui também nós lembrarmos o que significa essa comunicação alternativa e a comunicação aumentativa. Nós temos aí duas possibilidades de comunicação. Quando falamos numa comunicação aumentativa, estamos entendendo que ela é própria da pessoa. Então, ela vai usar de um recurso próprio para a comunicação. Isso se faz nos gestos, nas expressões do rosto, no ritmo do corpo, nos movimentos corporais. Quando falamos de uma comunicação alternativa, aqui sim nós temos um recurso de substituição da fala, para aquelas pessoas, para aqueles usuários que têm um comprometimento real nesta comunicação. Então, aí nós utilizamos a comunicação alternativa. E quando vamos, então, fazer uso da comunicação alternativa para escolher esse recurso, algumas possibilidades de auxílio, de facilitadores da comunicação, é importante nós resgatarmos a forma como nós, como as pessoas em geral, adquirem essa comunicação, adquirem a linguagem simbólica. Nós não nascemos falando, nós temos uma potencialidade para a comunicação, para a linguagem simbólica, para expressar as nossas vontades e interesses. Mas que inicialmente o bebê ele vai adquirir, ele vai desenvolver esta capacidade de conceituar, dessa elaboração de conceitos, a partir da interação que ele tem com os seus interlocutores. E um primeiro interlocutor, e fundamental aí, normalmente é comum que seja a mãe. Então, o bebê ainda muito pequeno, ele vai buscar manifestar, comunicar alguma coisa através de um recurso que é o recurso não verbal, que são esses recursos dos gestos, do ritmo do corpo, da fisionomia. E esta comunicação vai ser decodificada pela mãe, normalmente, essa figura mais próxima e essa figura afetiva, que vai traduzir esta comunicação numa linguagem que é contextualizada, numa linguagem que é do ambiente. E que é desta forma que a criança compreende os conceitos e adquire essa simbolização com a mediação, nesse primeiro momento, no seu desenvolvimento, a mediação de um adulto. Normalmente esse adulto é a mãe. Tá? Então, tomando esse desenvolvimento da linguagem para todos os seres humanos, para todas as pessoas, quando nós vamos pensar numa comunicação alternativa para usuários que têm uma dificuldade na linguagem, ou uma dificuldade de expressão, de articulação da linguagem, os sistemas alternativos são aí importantes e fundamentais. Então, apontamos para vocês alguns desses sistemas bastante utilizados nos dias de hoje. O primeiro deles é o sistema Bliss.
E vale aqui lembrarmos o autor do sistema Bliss, Charles Bliss, né? Ele toma como referência, né, para propor esse sistema alternativo de comunicação a escrita chinesa, né, os ideogramas chineses, né? E cria esse sistema simbólico, gráfico e visual, que é um sistema altamente dinâmico e que dá ao usuário a possibilidade de representar os conceitos, de adquirir essa linguagem simbólica, na forma como ele organiza, né, esse sistema alternativo de comunicação. Então, Bliss parte, né, de um modelo básico, de um quadrado. Esse quadrado pode ter formatos, tamanhos distintos, de 2 a 5 centímetros, e no interior desse quadrado é que se vão fazer as escritas dos símbolos, né, pictográficos ou ideográficos, os símbolos que são utilizados, né. É interessante estabelecer nessa relação algo que Bliss padroniza, né? Se padroniza que há uma linha divisória nesse quadrado, o que é acima, né? O sentido que vai para cima é em direção ao céu. Então, quando eu subo, sempre vai ser numa seta acima do quadrado. E o que está direcionado, né, da linha do centro para baixo é o que remete à terra. Então, quando eu desço, os sinais, né, de descida são para baixo, né? Vamos encontrar símbolos gráficos, né, que são de representação dos objetos do cotidiano, né, e vamos encontrar símbolos ideográficos, que são de representação de conceitos, né? Então, por exemplo, o afeto ou o sentimento, uma representação de um coração, né? E que daí nós vamos utilizar cada um dos quadrados para fazer uma equação e criar uma frase. É uma frase simples, desde o coração, o sentimento, e a casa. Então, a casa mais o coração formam uma equação, um lar, né, um sistema composto. E uma frase que é possível comunicar uma ideia da representação simbólica da casa, né, esse lar afetivamente, né? Então, são os sistemas compostos que ele propõe. E dessa forma é possível desenvolver toda essa linguagem com o usuário. Um outro sistema muito utilizado de comunicação alternativa é o PCS, né? Que é um sistema basicamente pictográfico de comunicação, tá? O sistema PCS ele foi desenvolvido inicialmente, né, com um número limitado de símbolos, em torno de 300 símbolos, e ao longo do seu desenvolvimento, hoje nós conseguimos encontrar um número de mais de 3.200 símbolos de representação para desenvolver e para aprimorar, né, o que é o objetivo nesse sistema alternativo de comunicação, é desenvolver o vocabulário, né? Então, fortalecer o vocabulário do usuário, né? Então, desenvolvendo a partir das palavras, das frases que estão, das pequenas frases que são postas, ou palavras-chave associadas às imagens, né, que são apresentadas, incrementar o vocabulário do usuário, né, enriquecer esse vocabulário. E um terceiro sistema alternativo de comunicação, também muito utilizado, vai ser o PIC, né? Que é um sistema de comunicação que usa símbolos, tanto pictográficos quanto símbolos ideográficos, né? Quer dizer, vai usar símbolos que são reconhecidos, né, do ambiente, né? Mesa, cadeira, né? Vai usar símbolos que são universais, né? Então sinais que são universais, tá? E reconhecidos, né? Sinal de silêncio, de banheiro, né? E vai usar também símbolos ideográficos, né? Que representam aí, então, um conceito, né? um sentimento, uma abstração, né? É mais dirigido esse sistema alternativo de comunicação para a discriminação, né, da figura fundo, porque ela vai trabalhar, diferente de outros sistemas, na cor branco e preto. Então, é possível utilizar esse sistema alternativo do PIC, fundamentalmente, para pessoas com baixa visão,
né? Então, se estimula e se fortalece essa distinção, essa discriminação visual, né? Favorecendo e fortalecendo a comunicação da pessoa que dela precisa, né? Então, esses sistemas alternativos de comunicação, eles incrementam, né? Ou eles substituem a fala e possibilitam, né, ao usuário esta linguagem simbólica que é, né, a comunicação de todas as pessoas, né, de qualquer pessoa. Então aí vemos a importância, né, de um sistema alternativo de comunicação.